A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, queridos, Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Aqui é o pastor Yuri Nascimento e novamente eu estou aqui nesse canal com o intuito de edificar a sua vida e fortalecer o seu coração, a sua fé, em nome de Jesus. E hoje eu gostaria de dar uma palavra de Deus que ela vai, de fato, te trazer uma sensibilidade para tomar decisões, para agir de maneira sábia, para fugir de certos erros e principalmente da impulsividade que tenta de alguma maneira fazer com que você tome decisões que não vão ser benéficas para o seu futuro. Envolva o Senhor na sua rotina e no seu dia a dia. Eu acredito que essa é uma das coisas fundamentais a partir do momento que nós nascemos de novo, é envolver o Senhor em tudo aquilo que nós fazemos. Eu lembro que há um tempo atrás eu estava conversando com uma cozinheira e ela estava falando para mim que todas as vezes que ela cozinhava, ela orava, até mesmo pelo tempero, pelo alimento que estava sendo preparado, para que as pessoas elas pudessem não somente receber o alimento natural, mas que pudesse de alguma maneira abençoar a vida delas. E quando ela estava contando isso para mim, eu falei, olha, ela trabalha, mas ela envolve o Senhor na rotina dela. E nós, em tudo aquilo que nós fazemos, podemos envolver o Senhor na nossa rotina e de alguma maneira isso vai ser muito benéfico para você, porque todas as decisões que nós tomamos, elas devem ser decisões que nós ouvimos a voz do Espírito. Quando você ouve a voz do Espírito e é sensível à palavra de Deus, as suas decisões elas vão te conduzir a pastos verdejantes e até vão te livrar das armadilhas do inimigo. E de alguma maneira da impulsividade natural de querer repentinamente tomar uma decisão com base em condições naturais ou com base em achismo. O Senhor vai te livrar disso, vai me livrar também em nome de Jesus. E para isso eu queria compartilhar com você uma palavra que está lá em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 5, que diz assim: confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Olha só, o versículo 6 já deixa claro que nós devemos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Eu não sei se você faz isso, mas eu estava lembrando que um amigo meu uma vez testemunhou que ele estava no ponto de ônibus e lá no ponto de ônibus uma pessoa que era da igreja dele passou e falou assim: nossa, eu te encontrei no ponto de ônibus e você estava falando sozinho. E meu amigo foi e falou para ele assim: eu nunca estou falando sozinho. Naquele momento ele estava orando pelo dia dele, pedindo para que o Senhor direcionasse ele a tomar decisões que são decisões conforme a vontade de Deus, porque preste atenção no que eu quero lhe dizer, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, mas nós devemos nos submeter a essa vontade. A vontade de Deus não é algo automático, não, nós devemos nos submeter. Romanos 12:2 diz isso: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como nós podemos experimentar essa vontade? Submetendo todo o nosso ser ao Senhor, à sua autoridade, à sua palavra. Mas isso só acontece quando você aplica Provérbios capítulo 3, versículo 6. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. Quero falar para você, antes de tomar decisões que influenciam o seu futuro, que influenciam a sua vida profissional, o seu chamado, que influenciam a sua família, submeta-se à palavra de Deus, à vontade do Senhor. Tenha sensibilidade ao Espírito Santo de Deus, para que depois você de uma maneira diga: ah, nossa, não era para eu ter feito isso, era para eu esperar mais um pouco, era para eu discernir qual era a vontade de Deus nesse momento para a minha vida. Infelizmente, eu já conheci pessoas que, pela impulsividade natural, elas tomaram decisões que foram decisões que prejudicaram a vida dela, que prejudicaram a vida de outros. Eu não vou abrir aqui nesse momento, mas você conhece a história de Ló. A Bíblia diz que em um momento, os pastores de Ló e os pastores de Abraão, eles tiveram um desentendimento, porque eram muitos os frutos de ambos. E
Você sabe que Ló e Abraão, eles tiveram uma conversa, né? Abraão chamou seu sobrinho para conversar e falou assim, ó, se você escolher a direita, eu vou escolher a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou escolher a direita. Em outras palavras, Abraão estava dizendo, ó, você decide para onde você vai, porque por causa dos nossos pastores, eu não quero que haja desentendimento entre nós. A briga não era entre Abraão e Ló. E o que acontece? A Bíblia diz que Ló ergueu os olhos, ele viu que as campinas, além do Jordão, aquela região, eram bonitas, verdes, e ele decidiu ir para esse lado. O resto da história você sabe. Em um momento, Ló já estava fazendo seu acampamento perto de Sodoma e Gomorra, e era uma das terras que eram terríveis, promíscuas e um berço da perversidade. Por que eu estou te falando isso? Ló escolheu com base naquilo que ele estava vendo. Em um momento ele foi sensível a consultar o Senhor. Deus me livre e te livre disso. Que todas as nossas decisões sejam decisões que nós ouvimos ao Senhor, que nós decidimos baseados na vontade de Deus. Você sabe que a palavra do Senhor diz que o Senhor, ele tem pensamentos bons ao nosso respeito, pensamentos de paz, para nos dar o fim que nós desejamos. Só que eu quero falar para você, isso não acontece no automático. Precisamos, novamente eu vou dizer isso, nos submeter à vontade de Deus, ser sensíveis ao Espírito Santo, reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. A faculdade que você vai fazer, você precisa reconhecer se essa é a vontade de Deus para você. O relacionamento, o matrimônio que você deseja para a sua vida, você precisa submeter à vontade de Deus para saber se essa é a pessoa de Deus para a sua vida. O chamado que você acredita que tem, você precisa submeter ao Senhor. Fala, Senhor, se essa é a sua vontade, confirma os meus passos, porque o Senhor mesmo diz, Ele confirma os passos do homem bom. Se você quer investir em algo, você precisa submeter a sua mente, o seu coração ao Senhor. E essa palavra é para que você envolva o Senhor em todos os aspectos. Em muitos momentos da minha vida, dirigindo, indo para algum local, antes de dormir, eu falo para o Senhor, Senhor, submete a sua vontade, me dá sensibilidade, eu quero ouvir a sua voz. Quando eu vou ministrar em alguns locais, eu falo isso como alguém que é totalmente dependente de Deus. Sou totalmente dependente do Senhor. Eu falo, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? O que o Senhor quer que eu aconselhe? O que o Senhor quer que eu faça a respeito do meu futuro? O que o Senhor quer que eu fale para essa pessoa? O que o Senhor quer que eu faça nessa situação? Porque eu aplico o que diz Provérbios 3,6. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Eu peço ao Senhor para que nesses dias a vontade dEle seja feita sobre as nossas vidas, e para que nós não sejamos insensíveis, pelo contrário, tenhamos a sensibilidade para ouvir a voz do Espírito e submetermos à vontade do Senhor. Se você pode, compartilhar essa palavra com alguém, para que essa pessoa também seja abençoada. Eu peço também para que você se inscreva no canal, ative as notificações. Toda semana eu tenho o compromisso de compartilhar algo que possa abençoar a sua vida. Fique nessa paz, o Senhor é contigo.